E nós vamos, meus amados irmãos, dar continuidade ao seminário do Apocalipse. Hoje nós vamos para o capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Na semana passada nós tivemos o capítulo 17. E hoje nós vamos dar continuidade, dando seguimento no capítulo 18 do livro do Apocalipse. Glória a Deus. Nós vamos falar, na semana passada, nós falamos sobre a Babilônia religiosa, que é a Babilônia do capítulo 17. Irmãos, existem duas Babilônias, não, a Babilônia é uma só, mas existem duas ramificações da mesma Babilônia, da mesma prostituta que o livro do Apocalipse fala, né? E nós sabemos aqui, através desse estudo, que a palavra prostituição não se refere somente à venda sexual, à venda do sexo, não se refere somente ao sexo, mas se refere também à Bíblia. Quando fala de prostituição, ela está falando de religião falsa, está falando de idolatria, não é verdade, meus irmãos? Está falando de falsificação da palavra de Deus, né? De uma falsa religião. Isso é chamado de prostituição. Então, no livro do Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, eles estão falando a respeito da grande prostituta, da grande Babilônia, aquela que prostituiu, né, o Evangelho, a palavra de Deus, misturando o verdadeiro Evangelho com a idolatria, com a falsificação do cristianismo. Então isso é uma prostituição. Na semana passada, no capítulo 17, nós então vimos sobre a Babilônia religiosa. E hoje nós vamos ver sobre a Babilônia comercial. Amém, irmãos? Amém. Pode escrever, os irmãos que anotam aí, colocam. Capítulo 18 é a descrição da Babilônia comercial. E é disso que o capítulo 18 trata, vai falar do lucro que os homens têm, ou que os países, né, os reis que tiveram, têm até hoje com a Babilônia. Através da Babilônia religiosa foi criada a Babilônia comercial. Amém? Mas a Babilônia é uma só e a destruição é uma só também. Glórias a Deus. Então aqui, meus amados irmãos, nas minhas anotações, antes de ler capítulo 18, versículo 1, eu gostaria de fazer aqui uma leitura dentro das minhas anotações. Como, por exemplo, o capítulo 18 apresenta a Babilônia comercial, que tanto representa uma cidade de forma literal, e os irmãos já sabem a que cidade se refere, quando nós falamos, né, da sede da Babilônia, onde funciona realmente lá a sede da grande prostituta. Não é verdade? Nós vimos isso no capítulo 17, eu falei o nome daquela cidade. E tanto se refere à cidade literal, como todo o sistema mundial de obter lucro através da falsificação do Evangelho, da idolatria, espiritismo, esoterismo, todo tipo de magia e bruxaria, cartomancia, quiromancia e astrologia. Amém, irmãos? Toda forma de obtenção de lucro através desse sistema apóstata, através desse sistema desviado, prostituído, chama-se Babilônia comercial. Amém? Toda a venda, todo o lucro obtido com as falsas religiões chama-se Babilônia comercial. Amém, irmãos? Então nós entendemos logo para começar que a Babilônia comercial é muito grande e que está espalhada no mundo todo. É ou não é verdade, pessoal? Está espalhada no mundo todo.
a queda da Babilônia representa a falência de todo esse sistema que eu acabei de citar, como por exemplo a falsificação do Evangelho, o falso cristianismo, a idolatria, espiritismo, esoterismo, magia, bruxaria, cartomancia, quiromancia, astrologia. A queda da Babilônia comercial representa a falência de todo esse sistema, pois tudo isso será destruído e totalmente abandonado. A destruição começa através do governo do anticristo e vai ser completamente erradicado da face da terra através do período do milênio, quando o Senhor Jesus Cristo estiver reinando aqui na terra, durante aquele período dos 1000 anos, no qual a igreja estará reinando por Jesus Cristo. Todas essas coisas deixarão de existir. Amém, irmãos? Então é o fim da grande Babilônia, tanto a Babilônia religiosa como a Babilônia comercial. E o capítulo 18 fala sobre isso, sobre o fim da Babilônia. Amém? Ainda aqui nas minhas anotações eu escrevi o seguinte: muitas cidades em todo o mundo têm todo o seu sistema financeiro envolvido e dependente da idolatria. Aqui mesmo, nós sabemos, no estado do Ceará, existem cidades aqui no nosso estado em que toda a sua vida, toda a sua economia, todo o seu comércio gira em torno de uma idolatria. Não é verdade, irmãos? Tudo, a cidade cresceu, a cidade desenvolveu, através de que existe rede de pousadas, de hotéis, por causa de que? Das romarias. Existem as festas anuais, que são as grandes festas, não é verdade? Festas religiosas que dão o quê? Muito lucro, aonde corre muito dinheiro. Existem cidades que vivem só em torno da idolatria e da religião e do comércio religioso. Então existe uma Babilônia comercial, existe uma Babilônia lucrativa, que se não fosse o comércio da idolatria, essas cidades não seriam o que elas são. Amém, irmãos? Existe aqui no Ceará várias cidades, eu não vou citar os nomes, tá certo? Que é para a gente não estar arranjando inimigos, E existem muitos lugares, aqui mesmo no Brasil, existem em outros estados, muitas cidades em que tudo naquela cidade, toda a economia, todo o lucro, tudo gira em torno do comércio religioso, principalmente em torno da idolatria. Não é verdade, irmãos? É por isso que quando a Babilônia for destruída, o capítulo 18 do livro do Apocalipse vai narrar que os homens vão se lamentar muito, pastor. Vai haver uma grande lamentação sobre a queda da Babilônia comercial, porque eles vão dizer assim: acabou o nosso lucro, acabou a renda da nossa cidade. Vocês estão entendendo, irmãos? E nós vamos ver isso dentro do capítulo 18. O capítulo 18 mostra a falência do sistema mundial econômico, que é a prostituição religiosa, que hoje é uma grande fonte de lucro em todo o mundo. Amém? Amém. Mas isso vai acabar. A Babilônia vai cair, vai deixar de existir, Então, graças a Deus por isso. A maior ironia disso, os irmãos sabem qual é? É que Deus vai usar o falso profeta como líder da religião do anticristo para combater qualquer forma de adoração que não seja direcionada à pessoa do anticristo através da sua imagem, através da imagem da besta. Eles vão criar o falso profeta, vai criar a religião da adoração à besta, a religião de adoração ao anticristo. Nós já vimos isso, sim ou não? Não é verdade? Nós vimos isso, capítulo 13 fala que o mundo todo vai adorar a besta.
vai ser posto uma marca, um sinal em todos os seus adoradores. E depois mostra que aquele sinal e aquela marca também vai servir como moeda corrente. Porque está escrito que ninguém poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tenha a marca. Marca de quê? De adorador. Então vai haver o quê? Uma religião mundial de adoração ao anticristo. Amém, irmãos? E essa religião mundial fundada, certo, pelo falso profeta, ela não vai permitir nenhum outro tipo de adoração. A única adoração vai ter que ser feita ao anticristo, a besta, a imagem da besta. É por isso que vai haver um grande choque religioso. Amém, irmãos? E nesse choque religioso, quem vai levar a pior é a grande Babilônia, porque ela vai ser destruída pelo sistema político, governamental do reino do anticristo, que na época vai ser a maior potência mundial. Os irmãos estão me entendendo? Então, esse sistema apóstata, esse sistema desviado, esse sistema prostituído de religião, ele vai ser destruído, ele está com seus dias contados. Glória a Deus. E nós devemos nos alegrar por isso, porque o capítulo 18 mostra que quando essa Babilônia for destruída, vai haver grande alegria no céu. Porque quantos milhões, irmãos, milhões e milhões de almas, de pessoas, nesse momento agora não estão perdidas, morreram, faleceram, e estão perdidas por causa desse sistema mundial prostituído. Não é verdade, irmãos? Por causa da grande Babilônia. Não é verdade? Nasceram, cresceram e morreram dentro da religião da grande Babilônia. Se não foi o cristianismo falsificado, mas nasceram, cresceram e morreram dentro do esoterismo, dentro do espiritismo, dentro da astrologia, dentro da bruxaria. Quantas pessoas não estão perdidas hoje por causa desse sistema? Não é verdade? Então, quando essa Babilônia cair, vai haver festa, vai haver regozijo no céu. Que falta também ali. Glória a Deus. Para que os irmãos possam ver, vamos voltar lá no capítulo 13 e vamos ler o versículo 15. Que diz exatamente assim: 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amém? Veja também no 17, versículo 16 a 18. Vai falar sobre a destruição. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão, ou seja, se voltarão contra a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne. Está dizendo que eles vão tomar os seus bens, vão levar suas riquezas, e a queimarão a fogo. Amém? O 17. Porque Deus tem posto em seu coração para que cumpra o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tem coisa mais clara do que isso, irmãos? Mas aqui está bem claro também que ela vai ser o quê? Destruída. E quem é que vai começar essa destruição? O próprio governo do anticristo. Porque diz que o falso profeta, a segunda besta, vem com todo o poder da primeira besta. Então ele diz assim: ó, o que você fizer está feito, você trabalha no meu nome, lhe dou a minha autoridade, então o que ele fizer está feito. E esses que aborrecerão a prostituta são exatamente aqueles governantes daquela
nações, amém, irmãos? Que são chamadas aqui de chifres, né? Que são esses poderes, essas nações, eles vão se levantar contra o sistema Babilônia, né? Porque Deus colocou isso no coração deles, e eles vão destruir a Babilônia, tanto a cidade sede, como o sistema mundial, para que haja uma única religião e uma única adoração. A quem? A pessoa do anticristo. Adoração à besta. E todos aqueles que não adorarem vão o quê? Morrer. Não é verdade? Ora, se o povo que não conhece a Deus no Evangelho já adora qualquer coisa sem precisar de nada, quanto mais com a pena de morte, né, irmão? Todo mundo vai adorar mesmo, pronto. Então vamos lá, fazer a leitura aqui do versículo 1, que eu estou trazendo aqui uma novidade, eu vou trazendo aqui algo que os irmãos não esperam. Versículo 1 do capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Esse versículo fala apenas, narra apenas a descida de um anjo poderoso, com muita glória, que chega a iluminar a terra. Isso é literal, não é simbólico. João está vendo a descida desse anjo. E esse anjo clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. É o anúncio da queda da Babilônia. Amém, irmãos? Esse anjo desce para anunciar a queda da Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Esse versículo, irmão, versículo 2, se refere literalmente à cidade que é a sede mundial do falso cristianismo. Amém? Essa cidade vai ser o que? Literalmente destruída. Amém? É o começo da queda da grande Babilônia. Versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte: porque todas as nações beberam do vinho da sua ira. Essa é a razão pela qual ela está sendo destruída. O versículo 2 anuncia a destruição. O versículo 3 diz o que? A razão, o motivo que levou à destruição. Amém? Porque todas as nações beberam do vinho da ira, da sua prostituição. Prostituição significa o quê? Idolatria. Idolatria, sistema religioso falsificado, adulterado, modificado. Amém? Da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Se enriqueceram, não foi? Nós acabamos de falar sobre isso. Não é verdade? Um dos maiores comércios lucrativos que existe na face da terra chama-se comércio religioso, girando em torno de adoração de ídolos. Tá certo, irmãos? Isso já enriqueceu muita gente e continua enriquecendo até hoje. Não é verdade? Se um prefeito, um prefeito de uma cidade quiser tornar a sua cidade notória, quiser trazer turismo, quiser trazer dinheiro para dentro da sua cidade, é só ele construir um ídolo e transformar aquela cidade, colocar aquela cidade no roteiro religioso. De repente aquela cidade pode ser pequena, ela vai ficar grande e vai ficar rica, porque aquilo ali dá muito lucro. É disso que a Bíblia está falando. Amém, irmão? Enriquecer através da prostituição, da idolatria, né? Será que existe isso? Verdadeiramente? Sim ou não? Sim. Com certeza, né? Não precisa nem a gente falar os nomes, né?
Glória a Deus, existe aí muita coisa. Versículo 4. Ouvi uma voz do céu que dizia, João está dizendo, eu ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou das iniquidades dela. Versículo 4 começa dando o quê? Uma advertência e uma ordem. Sai dela quem? Da Babilônia. Sai do sistema religioso falso. Saia da prostituição religiosa. É isso que o versículo 4 está dizendo. Tá certo, irmãos? Mas eu quero dizer para os meus queridos irmãos que, embora nós somos evangélicos, mas nem todos os laços, nem todas as ligações com a grande Babilônia foram cortadas. Ainda existem laços de ligação entre nós evangélicos, isso ligação religiosa, ligação de crença, ligação de adoração entre nós evangélicos e a grande Babilônia. E nós estamos vendo no versículo número 4 que existe aqui uma ordem direta, expressa. E que ordem é essa, irmãos? Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos pecados dela, para que vocês não sejam maculados, manchados, envolvidos pela prostituição da grande Babilônia. Amém, irmãos? Mas existem coisas ainda que foram criadas e são mantidas até hoje pela grande Babilônia, comércio religioso, que nós ainda adotamos, irmãos, como cristãos evangélicos, que nós ainda seguimos. Vocês estão espantados comigo? Mas é verdade. O que eu estou dizendo para vocês, alguém pode estar dizendo assim, mas em que ainda estamos ligados à grande Babilônia? Em algumas coisas. E eu vou dedicar o dia de hoje, o restante do tempo desse estudo, para dar uma explicação e uma demonstração de que nós, mesmo sendo cristãos evangélicos, como nos denominamos seguidores da Bíblia, ainda temos ligações, ainda temos laços com a grande Babilônia. Infelizmente, nós ainda participamos de uma grande mentira. Nós ainda participamos do comércio ilegal da grande Babilônia. Infelizmente. Mas quem quiser conhecer a verdade, porque o meu trabalho, o meu chamado é ensinar a verdade. Se vão gostar da verdade, ele não é comigo, mas eu vou trazer a verdade. E o que eu vou falar, meus amados irmãos, eu vou abrir um parêntese aqui, dentro do versículo 4, dentro da ordem, da expressão sai dela, povo meu, para mostrar para os irmãos, para vocês que estão aqui, para todos os que vão ver através da internet, que ainda existem ligações entre a Babilônia e os evangélicos. Amém, irmãos? Amém. E eu não falo isso com alegria, eu falo isso com tristeza, certo? Porque já era para esses laços, já era para esses vínculos terem sido quebrados e cortados há muito tempo. Porque nós sabemos que algumas coisas que nós ainda seguimos, rituais, datas e certas coisas, não está na Bíblia, mas mesmo assim continuamos a fazer. Amém, irmão? Amém. Continuamos a fazer. E isso é reprovado. A Bíblia diz: saia dela totalmente, para que você não seja participante dos pecados dela. Não é isso que está escrito? Então eu vou falar a respeito de algo e na próxima quarta-feira eu dou continuidade. Amém? Amém. Mas eu vou mostrar
mostrar um laço, uma ligação que ainda existe entre nós evangélicos e a grande Babilônia. Meus queridos, esse laço, essa ligação criada pela Babilônia, que é falsa, que não é verdadeira, que é uma mentira, e que é uma mentira lucrativa, dá muito lucro, chama-se a comemoração do Natal. O nascimento, entre aspas, pseudo nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. E o que eu estou falando ninguém pode negar, que as igrejas evangélicas também adotaram essa data. Nas igrejas evangélicas é comemorado o Natal do dia 25. Existem cultos especiais, existe festividade especial, existe troca de presentes de amigo secreto. Existem em determinadas igrejas peças teatrais, eu já assisti peça teatral, presépio, né? Não é presépio, é presepada. Dentro de igreja evangélica, amém, irmãos? Com tudo montado e completamente fora. Se existisse, ainda estava fora de contexto, porque eles trazem os 3 reis magos e colocam a figura dos 3 reis magos lá dentro da estribaria, quando a Bíblia fala que eles encontraram o menino dentro de uma casa. Isso foi quase um ano depois. Quer dizer, completamente bagunçado. E as pessoas sabem que não existe base bíblica para isso, mas continuam fazendo. E é um elo, irmãos, é uma ligação entre nós e a Babilônia, porque essa data não existe. Quer dizer, existe no calendário pagão, existe na antiga Babilônia, que foi fundada por Nimrod, existe no paganismo, mas no evangelho e no verdadeiro cristianismo ela não existe. Jesus jamais nasceu no dia 25 de dezembro. Em canto nenhum da Bíblia, ninguém vai poder provar isso dentro da palavra de Deus. E por que então as igrejas evangélicas continuam ligadas a essa tradição, que na verdade é uma tradição pagã, idólatra e comercial? E ninguém corta esse laço, ninguém acaba com esse vínculo, ninguém sai dela totalmente. Amém, irmãos? Amém. Então o que eu vou trazer para vocês é o seguinte: eu vou mostrar biblicamente que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Amém, irmãos? Amém. Biblicamente. Se eu não tivesse base na Bíblia, eu não estaria falando isso. Os irmãos que estão acompanhando o estudo desde o começo sabem da minha seriedade. Amém, irmãos? Amém. Mas a Bíblia, através de pesquisa, ela mostra qual foi o mês e até a semana do mês que Jesus nasceu. Aleluia. Ela não diz o dia, porque a própria palavra não traz como ordenança nós comemorarmos o aniversário de Jesus. Manda nós comemorarmos a morte, que é a Santa Ceia, na verdade, que nós fazemos, que nós comemoramos todos os meses. Mas o aniversário de Jesus não tem lugar nenhum mandando comemorar. Então, vamos lá, vamos aprender da palavra de Deus. Hoje nós vamos ter que correr muito dentro da Bíblia, viu, irmãos? Eu estou abrindo um parêntese dentro do capítulo 18 do livro do Apocalipse. Estou parando no versículo 4 para dar essa explicação. Por quê? Porque está escrito: sai dela, povo meu. Então nós temos que sair. Vamos quebrar os laços completamente. Amém? Eu sei que muita gente vai ouvir esse estudo, vai ter acesso a esse estudo, vai ver isso pela internet. Eu creio que seja importante. Amém? Glória a Deus. Aqui diz o seguinte: afinal, a Bíblia mostra ou não mostra quando Jesus nasceu? Glória a Deus. A Bíblia mostra.
mostra quando foi que Jesus nasceu. Escute aí a leitura. Jesus Cristo nasceu na festa dos tabernáculos. E dentro do calendário judaico, acontecia na última semana no nosso calendário do mês de setembro. Última semana do mês de setembro. Eu sei que é estranho e é um choque, porque a maioria dos irmãos acham que Jesus nasceu entre, eu já ouvi muito isso, entre o mês de março, fim de março e começo de abril. É mais ou menos assim a data, e essa base de data, tem alguns irmãos aqui que tinham esse entendimento? Sim ou não? Sim, né? Muito bem. Só que essa data, irmãos, ela está completamente equivocada, porque nós, geralmente, contamos o nascimento de Jesus dentro do nosso calendário, do nosso sistema de contar os meses. Amém? Calendário gregoriano. Mas nós nos esquecemos que Jesus nasceu na Judéia. E Jesus era judeu. Então o que vale para a contagem do seu nascimento, da data do seu nascimento, não é o nosso calendário, e sim o calendário judaico. Amém? E os meses no calendário judaico são diferentes dos meses do nosso calendário. Aí é onde está a grande diferença. Amém? Mas nós vamos ver isso dentro da Bíblia, viu, irmãos? Glória a Deus. A festa dos tabernáculos acontecia a cada ano no final do 7º mês, que tem por nome na palavra de Deus Iterem. Amém? Do calendário judaico, que corresponde ao nosso mês de setembro, no nosso calendário. A festa dos tabernáculos ou das cabanas significava Deus habitando com o seu povo. E ela foi instituída para lembrar o povo de Israel o tempo da peregrinação de Israel no deserto, aonde eles habitavam em tendas. E até hoje em Israel essa festa é comemorada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Foi instituída por Deus como memorial para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, dias que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo. Levítico capítulo 23, versículos 39 ao versículo 44. 23, 39. Diz exatamente o seguinte: 23:39 diz o seguinte: porém aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, ela é uma semana. Ao dia 1º haverá descanso, ao dia 8º haverá descanso. E ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, e salgueiros e ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Amém? Até o 44. E celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo, e pelas vossas gerações no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel, habitantes, e estarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Vamos somente até aqui. Então nós lemos que foi instituída a festa do tabernáculo, amém? A festa das cabanas, última semana do 7º mês. Amém? Os irmãos vão já entender qual é o 7º mês do calendário judaico no nosso calendário.
O sétimo mês no calendário judaico não é o nosso sétimo mês no nosso calendário. Amém? Glória a Deus. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vemos que o Verbo, que é Cristo, habitou entre nós. Meus queridos irmãos, no grego a palavra habitou é esquemo. Amém? E significa, sabe o que? Tabernáculo. Então, se a gente for trazer do original para hoje, vamos ver o seguinte: e o Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. Amém? Glória a Deus. A festa dos tabernáculos cumpriu-se em Jesus Cristo. As três principais festas judaicas, todas elas se cumpriram no ministério de Cristo, irmãos. Essa festa dos tabernáculos se cumpriu com o nascimento de Cristo, Deus habitando entre os homens. Amém? Deus no nosso meio. Isaías profetizou isso, né? Isaías profetizou isso em 7,14. E o seu nome será o que? Emanuel, que traduzido significa o quê? Deus conosco, Deus no nosso meio. Amém? Jesus Cristo, o tabernáculo de Deus entre os homens, a habitação real de Deus entre os homens. Amém? Hoje o tabernáculo de Deus entre os homens é a igreja. Deus habita em nós. Amém? Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo e que Deus habita em vós? O tabernáculo de Deus hoje está onde? Na igreja. Amém? Mas quando Cristo estava na terra, o tabernáculo de Deus era o corpo de Jesus Cristo. Então a festa dos tabernáculos se cumpriu em Cristo. E Cristo nasceu exatamente na semana da comemoração da festa dos tabernáculos. Louvado seja Deus. Pastor, como é que você diz isso? Como é que você vai provar isso? Vamos provar dentro da Bíblia Sagrada. Vamos para o calendário, irmãos. Glória a Deus. A Páscoa se cumpriu aonde? Na sua morte e na sua ressurreição. Amém? Páscoa significa passagem. Não é isso? Né? Jesus morreu na Páscoa. Jesus foi o cordeiro da Páscoa. Não é isso? Na Páscoa os judeus faziam o quê? Matavam o cordeiro e comiam com ervas amargas. O cordeiro de Deus é Jesus. E as ervas amargas foi o quê? O sofrimento que ele passou, as amarguras que ele pagou pelo nosso pecado. Amém? Que ele sofreu pelo nosso pecado. Então a Páscoa se cumpriu em Jesus. A terceira e maior festa, mais importante das festas judaicas, sabe qual é? O Pentecostes. Amém? Foi exatamente no dia de Pentecostes que Jesus derramou o Espírito Santo e inaugurou a igreja. A festa dos primeiros frutos, da primeira colheita do trigo. A igreja é o trigo de Deus. A terceira festa se cumpriu na igreja. E a primeira colheita foi logo após a pregação de Pedro. 3.000 almas, primeira colheita de trigo, depois da pregação de Pedro, após ter sido batizado com o Espírito Santo. Então se cumpriu no ministério de Cristo a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Vamos aqui. Vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento de Jesus. Vamos para Lucas, capítulo 1. E é daqui que tudo vai começar. Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. Lucas capítulo 1. Eu quero fazer uma leitura junto com os irmãos a partir do versículo
5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Zacarias era um sacerdote do turno de quem? De Abias. O que significa esses turnos, irmãos? Irmãos, o serviço sacerdotal do Antigo Testamento era dividido em 24 turnos. O ano tem quantos meses? 12. Se era dividido em 24 turnos, então era 2 turnos por mês. Cada turno seria de quantos dias? 15 dias. Do dia 1º ao dia 15 era um turno. Do dia 15 ou do dia 16 ao dia 30 era o segundo turno. Zacarias pertencia ao turno de Abias. Agora o que nós precisamos é descobrir em que mês caía o turno de Abias. Amém, irmãos? Então vamos lá. Eu falei que os turnos eram divididos em quantos? 24 turnos. Amém? Isso está escrito em 1 Crônicas, capítulo 24, certo, irmãos? Versículo 1 ao versículo 19. Como são muitos versículos, eu não vou ler. Crônicas, capítulo 24, versículo 1 a 19. Pronto, está aqui os turnos dos sacerdotes. E o versículo, 1 Crônicas, primeiro, né, que é um livro, não é carta. 1 Crônicas, capítulo 24. E se alguém quiser achar diretamente o turno de Abias, você vai diretamente ao versículo 10. A 7ª, Racós. A 8ª, Abias. Abias era o 8º turno. Amém? O 8º turno. Está escrito aí, irmãos? Tá, né? Então nós já descobrimos de a que turno pertencia Zacarias. Zacarias era do turno de Abias, e Abias pertencia ao quê? Ao 8º turno. Amém, irmãos? Então nós vamos já chegar nas datas corretas. O 8º turno pertencia a Abias. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. O primeiro turno iniciava-se no primeiro mês do ano, que no calendário judaico é um mês chamado Abib. Amém? Vamos lá, Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2. O primeiro mês do ano do calendário judaico. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 e 2. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Amém? Agora vamos ver o capítulo 13, versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte: Hoje, no mês de Abib, vós saís. Hoje, no mês de Abib, vós saís. Está falando, sabe de quê? Da saída do povo do Egito. Amém? Mas vamos mais na frente um pouquinho. Deuteronômio 16, versículo 1. O primeiro mês do ano, como é o nome dele? Abib. Diga comigo, Abib. Primeiro mês do ano judaico. Agora vamos
vamos para Deuteronômio 16, versículo 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito e era noite. Amém? Então, o primeiro mês do ano do calendário judaico é o mês de Abibe. Amém? Por que Deus instituiu Abibe como o primeiro mês do ano do calendário judaico? Porque foi o mês em que ele tirou o povo lá da terra do Egito e deu ordem dizendo: esse mês, que é o mês da Páscoa, é o primeiro mês do ano. Amém? No nosso calendário é março. Glória a Deus. Então nós temos o seguinte, vamos ver aqui o primeiro mês. Mês número 1, o primeiro mês do ano, no calendário hebraico. Ele é chamado de Abibe e em algumas passagens é chamado de Nisan. Amém, irmãos? Mês de Abibe. Êxodo, capítulo 13, versículo 4. E também está escrito no livro de Esther, capítulo 3 e versículo 7. Esther, capítulo 3 e versículo 7. Diz o seguinte: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, então esse mês tem dois nomes, amém? Chama-se Abibe e também chama Nisan, né? No ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, que é a sorte perante Ramã e tal, e tem o restante do versículo. De dia em dia, de mês em mês, até o mês do 10º mês, que é o mês de Adar. O que é do 10º? 12º. Ou seja, no nosso calendário, o 12º mês qual é? Dezembro, né? No calendário judaico, o 12º mês é o mês de Adar. Está escrito aqui no livro de Esther. O segundo mês do ano, irmãos, no calendário judaico, é o mês de Ziv, com Z, que corresponde no nosso calendário ao mês de abril. Então nós vemos, o ano lá não é de 365 dias, mas de 360 dias, porque não existe essa variação que existe no nosso calendário. Lá os meses são de 30 dias. Amém? E 12 meses de 30 dias dá 360 dias contados. Dividido em turnos dos sacerdotes, dá 24 turnos. Amém, irmãos? Se o mês de Abibe é o primeiro mês do calendário judaico, amém? E no nosso calendário, esse mês representa o mês de março. Vamos contar então os turnos para saber qual foi o mês do turno do sacerdote Zacarias. Então vamos lá, mês de março, quantos turnos? 2. Mês de abril, no nosso calendário, quantos turnos? 2. Fazendo 4. No mês de maio, quantos turnos? 2. Fazendo 6. No mês de junho, quantos turnos? 2. Formando 8. E o 8º é a segunda quinzena do mês de junho, do nosso calendário. Então o sacerdote Zacarias, ele oficiou no Santo dos Santos, queimando incenso lá diante do altar, na segunda quinzena do mês de junho, do nosso calendário. Amém, irmãos? Amém. Da segunda quinzena do mês de junho, no nosso calendário. No calendário judaico, que é lá apenas o 4º mês, é chamado de Tamuz. O nosso mês de junho, no nosso calendário, no calendário judaico, é chamado de Tamuz, que é o mês do 7º e do 8º serviço, turno do sacerdote. E o 8º turno era do sacerdote Abias, do qual Zacarias fazia parte. Os irmãos estão entendendo?
Glória a Deus. Então, onde é que está escrito isso, irmãos? Que nosso mês de junho é chamado de Tamuz. Jeremias capítulo 38, versículo 2. Vocês vão já entender o que é que tudo isso tem a ver com o Natal, viu, irmãos? 38, versículo 2. 39, 2. Diz assim: e no ano 10º de Zedequias, ao 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Né? Não é isso que está escrito? No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Agora vamos a Zacarias. Jeremias 39, aqui, Jeremias 39, versículo 2. Agora vamos a Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria, festividade solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Havia turnos de jejuns nos meses. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, encurtando, eu vou aqui falar o nome dos meses. O mês 5 do calendário judaico é o mês de Abi, que é o nosso mês de julho, que é o 9º e 10º turno, está em Números 33 e 38. O 6º mês do calendário judaico é o mês de Elul,